Capítulo 2. A glória de Cristo como único representante de Deus aos crentes. A glória de Deus procede da sua natureza santa e das excelentes coisas que Ele faz. Todavia, só podemos ver a sua glória através de Jesus Cristo, quando olhamos para Ele. 2 Coríntios 4, 6. Cristo é o resplendor da glória de Deus e é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3, Colossenses 1:15. Ele nos mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. Sem Cristo, nunca veríamos a Deus por nenhum momento, quer aqui, quer na eternidade. João 1:18. Ele e o Pai são um. Quando Cristo se tornou homem, Ele revelou a glória do seu Pai. Somente Ele torna conhecida a anjos e a seres humanos a glória do Deus invisível. Essa revelação é a rocha na qual a igreja está construída, o fundamento firme de todas as nossas esperanças de salvação e de vida eterna. Aqueles que não podem ver essa glória de Cristo pela fé não conhecem a Deus. São como os judeus e gentios incrédulos de antigamente. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 ao 24. Desde que começou a pregação do Evangelho, o grande objetivo do maligno tem sido cegar os olhos das pessoas para que não possam ver a glória de Cristo. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos crentes, dos descrentes. O Deus falso desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus falso dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, do versículo 3 ao 4. Essa cegueira ou escuridão espiritual é curada naqueles que creem pelo grande poder de Deus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6. Uma grande parte da miséria e do castigo da humanidade, por causa da queda de Adão ao pecar, é a densa escuridão e ignorância que cobriu a mente humana desde então. Os homens e as mulheres têm se vangloriado que são sábios, mas a sua sabedoria não os trouxe até Deus. 1 Coríntios 1:12, Romanos 1:21. Nem mesmo a argumentação dos filósofos sobre aquelas coisas que são invisíveis e que ultrapassam a compreensão humana livra as pessoas da idolatria e da prática de todos os tipos de pecado. O diabo, Satanás, é o príncipe das trevas e ele estabeleceu o seu reino tenebroso nas mentes humanas, mantendo-as em ignorância de Deus.
Toda maldade e confusão entre os seres humanos vem dessas trevas e dessa ignorância. Deus podia ter deixado que perecêssemos na cegueira e ignorância dos nossos ancestrais. Todavia, Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A glória e o privilégio especiais de Israel foram as palavras de Deus. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Salmo 147, versículo 19 ao 20. E Deus ainda lhes falou através da densa escuridão, porque eles não podiam compreender a glória que posteriormente seria conhecida em Cristo. Quando Cristo veio, foi possível ver que Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 1,5. Quando o Filho de Deus apareceu na semelhança de homem, Deus mostrou que a natureza divina era uma natureza gloriosa de três pessoas três pessoas em uma, a Trindade. A luz desse conhecimento brilhou na escuridão do mundo, a fim de que ninguém pudesse continuar ignorante de Deus, exceto aqueles que não podiam ver. João 1:5, versículo 14, 17 até o 18. 2 Coríntios 4, do versículo 3 ao versículo 4. A glória de Cristo é que Ele revela essa verdade sobre a natureza invisível de Deus. Quando a princípio cremos, vemos Deus o Pai em Cristo. Não necessitamos do pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque vendo Cristo pela fé, também temos visto o Pai. João 14, do versículo 8 ao 9. Davi ansiava por essa visão. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Salmo 63, versículo 1 e versículo 2. No tabernáculo, havia apenas uma representação muito obscura da glória de Deus. Portanto, devemos valorizar a visão que podemos ter dessa glória, apesar de ainda, como por espelho, 2 Coríntios 3, 18, Moisés havia visto muitas obras maravilhosas de Deus, mas ele sabia que a verdadeira satisfação da alma estava em ver a glória de Deus. Assim ele ora: peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 18. É apenas em Cristo que podemos ter uma clara e distinta visão da glória de Deus e de sua superioridade. Sabedoria infinita faz parte da natureza divina e é a fonte de todas as obras gloriosas de Deus. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? Jó 28:12. Podemos ver a sabedoria pelos seus efeitos, cujo maior deles é a salvação da igreja. O apóstolo Paulo foi chamado para esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3, versículo 9 ao 10.
A sabedoria divina que vemos ao nosso redor no mundo criado, mesmo sendo grande como é, ainda é pequena se for comparada com a sabedoria de Deus tornada conhecida a nós através de Jesus Cristo. Todavia, apenas os crentes veem a sabedoria de Deus em Cristo. Ela não é vista pelos incrédulos. 1 Coríntios 1, do versículo 22 ao 24. Se formos bastante sábios para ver essa sabedoria, claramente teremos alegria indizível e gloriosa. 1 Pedro 1,8. Devemos também considerar o amor de Deus como parte da natureza divina, porque Deus é amor. 1 João 4,8. As melhores ideias dos homens são imperfeitas e afetadas pelo pecado. Eles pensam que Deus é indolente ou alguém que é simplesmente como eles mesmos. Veja Salmo 50, versículo 21. Aqueles que não conhecem a Cristo não imaginam que, apesar de Deus ser amor, sua ira é velada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Como então podemos conhecer o amor de Deus e ver a sua glória nele? O apóstolo nos diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4, versículo 9. Essa é a única evidência dada a nós de que Deus é amor. É apenas dessa forma que a natureza divina se torna conhecida a nós, a saber, na missão, na pessoa e no ofício do Filho de Deus. Continuaríamos nas trevas se ele não tivesse vindo. Continuaríamos nas trevas se ele não tivesse vindo para nos mostrar a verdadeira natureza e atividade do amor divino. Aqui vemos como Cristo é belo, glorioso e desejável, porque Ele é quem mostra que Deus é amor. Ver essa glória é a única maneira possível de obtermos santidade, conforto e preparação para a glória eterna. Considere então o que Deus tornou conhecido sobre si mesmo por meio do seu Filho, especialmente a sua sabedoria, amor, bondade, graça e perdão. A vida da nossa alma depende dessas coisas, posto que o Senhor Jesus é o único caminho para essas bênçãos. Ele deve ser sumamente glorioso aos olhos dos crentes. Aqueles que olham para Cristo, aqueles que olham para Cristo como um grande mestre, mas não como a única expressão do Deus invisível. Todavia, se você tem um desejo por coisas celestiais, eu lhe pergunto: por que ama e confia em Cristo? Por quê? Acaso pode dar uma razão para a esperança que existe em você? A razão seria porque você vê a glória de Deus manifestada através de Cristo e as bênçãos da salvação que de outra forma estariam escondidas eternamente de você. Há uma promessa para os dias do Novo Testamento que seus olhos verão o Rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Isaías 33, 17. O que é essa beleza de Cristo? Ela significa que Deus está nele e que ele é o único representante da glória de Deus a nós. Quem pode descrever a glória deste privilégio que nós, nascidos nas trevas e destinados a ser jogados nas mais profundas trevas,
pudéssemos ser traduzidos até essa maravilhosa luz? Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 6. A incredulidade cega os olhos do entendimento das pessoas. Mesmo entre aqueles que dizem ter um conhecimento de Cristo, há apenas alguns que realmente entendem a sua glória e que são transformados em sua semelhança. Ninguém jamais se tornará semelhante a Cristo simplesmente por imitar as suas ações. Somente uma experiência da glória de Cristo é capaz de tornar um crente semelhante a Cristo. A triste verdade é que os melhores de nós não desejam gastar o seu tempo pensando seriamente neste assunto. Pensamentos a respeito da glória de Cristo são muito elevados e muito difíceis para nós. Não conseguimos nos deleitar por muito tempo neles, sem que fiquemos tristes e nos desviemos deles. Não somos espirituais, os nossos pensamentos e desejos estão misturados com outras coisas. Se apenas nos despertássemos para crer nas coisas que até os anjos ansiavam observar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. A nossa força e o nosso entendimento espirituais estariam crescendo diariamente. Então demonstraríamos mais da glória de Cristo pela nossa maneira de viver, e até a morte seria bem-vinda a nós. Há aqueles que dizem não entender essas coisas. De qualquer forma, dizem eles, tal entendimento não é necessário para vivermos uma vida cristã prática. A minha resposta a essa objeção é a seguinte: não há nada que seja mais claro e plenamente revelado no Evangelho do que o fato de que Jesus Cristo é a expressão do Deus invisível, de modo que, vendo-o, vemos também o Pai. Se essa verdade essencial não é recebida e aceita, todas as outras verdades bíblicas se tornam inúteis para a nossa alma. O Evangelho inteiro é transformado numa fábula se apenas aceitarmos Cristo como um grande mestre e não aceitarmos a verdade do seu caráter único. 2. A principal razão por que a fé nos é dada é para que possamos ver a glória de Deus em Cristo e meditar em todos os seus feitos. Se não tivermos esse entendimento, que é dado pelo poder de Deus àqueles que creem, não saberemos nada a respeito do mistério do Evangelho. Efésios capítulo 1, do versículo 17 ao 19, 2 Coríntios 4, do versículo 3 ao 6. 3. Cristo é infinitamente glorioso, acima de toda a criação, porque é apenas através dele que a glória do Deus invisível nos é revelada integralmente. Sempre por meio dele é que a imagem de Deus é renovada em nós. Cristo é infinitamente glorioso, acima de toda a criação.
porque é apenas através dele que a glória do Deus invisível nos é revelada integralmente. Sempre por meio dele é que a imagem de Deus é renovada em nós. 4. Fé em Cristo, como reveladora da glória de Deus. É a raiz da qual toda prática cristã brota e se desenvolve. Todo aquele que não possui esse tipo de fé não pode ser um verdadeiro cristão. Há aqueles que acham que esse ensinamento sobre a fé é um tanto estranho, mas gostariam de saber mais a respeito. Eu dou os seguintes conselhos. O maior privilégio desta vida é o de ver a glória de Deus o Pai em toda a sua santidade demonstrada em Cristo. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A não ser que você valorize isso como um grande privilégio, não o aproveitará. O nosso conhecimento de Cristo é um grande mistério que requer muita sabedoria espiritual para entender e para torná-lo de valor prático. A argumentação humana de nada nos adiantará. Precisamos ser ensinados por Deus mesmo. João capítulo 1, do versículo 12 ao 13. Mateus 16, do versículo 16 ao 17. Assim como o artífice deve estar bem treinado nas habilidades da sua arte, nós também devemos usar os meios estabelecidos por Deus para que sejamos crentes hábeis. O principal desses meios é a oração fervorosa. Ore como Moisés, para que Deus possa lhe mostrar a sua glória. Ore como Paulo, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Almas preguiçosas nunca obtêm experiências dessa glória. Mas é agradável procurar essas coisas da maneira que Deus ordena. Atente para os ímpios, quão decididamente eles perseguem os seus desejos pecaminosos e neles meditam continuamente. Será que nós seremos preguiçosos em meditar na glória que um dia esperamos ver na sua plenitude? Observe, atente os ímpios, olhe para eles. Quão decididamente eles perseguem os seus desejos pecaminosos. Neles meditam continuamente. Será que nós seremos preguiçosos em meditar na glória que um dia esperaremos ver na plenitude? Os céus declaram a glória de Deus, mas neles aprendemos sobre essa glória face ao conhecimento dela, a nós revelada em Cristo Jesus. As pessoas mais inteligentes e os maiores pensadores são cegos se comparados com aqueles que são os menores no reino dos céus, mas que conhecem a glória de Cristo. Os céus declaram a glória de Deus, mas neles aprendemos sobre essa glória face ao conhecimento dela, a nós revelada em Cristo Jesus. As pessoas mais inteligentes e os maiores pensadores são cegos se comparados com aqueles que são os menores no reino dos céus, mas que conhecem a glória de Cristo. Eu
que deveríamos desejar realmente é conhecer o poder dessa verdade em nosso coração. Será que gostaríamos de ter a mesma alegria, descanso, prazer e satisfação indescritível como os santos que estão nas alturas? Será que gostaríamos de ter a mesma alegria, descanso, prazer e satisfação indescritível como os santos que estão nas alturas? O nosso presente conhecimento da glória de Cristo é o início dessas bênçãos e mediante experiências posteriores descobriremos uma mudança para melhor em nossa alma. Essas coisas invisíveis são preciosas àqueles que continuam a meditar nelas, cujo deleite é caminhar nas veredas da fé e do amor. 3 pontos finais seguem daquilo que estamos considerando. 1. Sabemos que a sabedoria, a bondade, o amor, a graça, o perdão e o poder de Deus são infinitamente gloriosos, porque existem nele, em Cristo, em Jesus Cristo. Entretanto, só podemos entendê-los quando temos uma visão satisfatória e calorosa deles e os vemos operando para a redenção da igreja. Então a glória deles brilha sobre nós, trazendo-nos refrigério e alegria indescritíveis. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, versículo 33 e 36. 2. É por meio de Jesus que cremos em Deus. 1 Pedro 1, 21. Assim, o objetivo final de nossa fé é Deus mesmo. Porém, vemos a sua glória através de Cristo, o qual é o caminho divinamente designado para revelar a glória de Deus. 3. Cristo é o único caminho pelo qual os homens podem obter um conhecimento salvador de Deus. Os maiores pensadores religiosos do mundo estão apenas tateando nas trevas da limitada compreensão humana. Assim como um raio de luz numa noite escura ofusca a visão, ao invés de mostrar o caminho ao viajante, assim também a luz do conhecimento de Deus em Cristo brilha sobre o incrédulo mergulhado em trevas, e mesmo assim ele não vê o caminho, por causa da sua incredulidade. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, versículo 23 até o versículo 24.